Eu concordo que eu choro por qualquer coisa, mas quando eu me vi chorando por causa de um vídeo de um pinguim, eu não sei se isso aconteceu no Instagram de vocês, mas recentemente tudo que aparecia no meu feed era o vídeo de um pinguim. E eu acho que o intuito do vídeo não era ser motivacional, mas a gente resgatou isso e quando eu vi eu tava chorando por causa de um pinguim. Pra quem não assistiu o vídeo, é basicamente esse vídeo aqui. Mas um deles chamou nossa atenção, o do centro. Ele não ia em direção às áreas de alimentação na beira do gelo e nem retornava à colônia. Pouco depois, o vimos indo em direção às montanhas, algumas a 70 quilômetros dali. O Dr. Isley explicou que mesmo que o capturássemos e o levássemos de volta à colônia, ele retornaria imediatamente para as montanhas. Mas por quê? Beleza, Vicky. Por que a gente tá falando de um pinguim? Gente, juro, eu assistindo esse vídeo, eu chorava como uma criancinha que perdeu dos pais no supermercado, assim. Eu fiquei em prantos, eu fiquei triste pelo pinguim, porque Eu descobri que o pinguim morreu. e parece que ele realmente não ia sobreviver muito depois da escolha de vida que ele fez. Mas eu fiquei muito tocada por aquilo, porque eu acho que nos 20 e poucos anos a gente tá muito nessa fase de vida de tomar decisão. E de às vezes olhar pra manada e falar, cara, acho que o meu caminho é esse daqui. E eu vou pegar o que todo mundo tá fazendo e talvez me garantir, ou eu vou tentar seguir o meu próprio caminho, que é um caminho desconhecido, perigoso, fora de uma zona de conforto e não ter segurança de nada. E aí eu vi muita gente postando que o pinguim ele pode não ter sobrevivido, mas ele viveu. Ele viveu histórias que ninguém mais que tava no grupo dele viveu. E ele tomou uma decisão de vida que pode não parecer inteligente para algumas pessoas, mas que fazia sentido pra ele. E aí eu chorei muito, eu não posso nem ficar falando muito do pinguim que eu vou começar a chorar aqui. Enfim, esse foi o vídeo do pinguim que tava viralizado recentemente. Se você ainda não tinha assistido de nada, eu espero que mude a sua vida como mudou a minha. Por que que eu trouxe isso? Primeiro porque realmente me tocou e eu gosto de compartilhar com o mundo coisas que me tocaram. Eu acho que esse é o intuito das minhas redes sociais, é o intuito do meu Instagram, é o intuito desse canal no YouTube, é dividir com vocês um pouco daquilo que me toca. Porque eu acho que quando a gente se permite ser tocado, a gente trabalha a nossa sensibilidade, a nossa capacidade crítica e reflexiva. E acho que falta esse tipo de coisa na internet hoje em dia, sabe? Dito isso, eu vim aqui falar pra você, seu pinguim. Brincadeira, pode ser muito cringe da minha parte estar trazendo esse assunto, mas o intuito é realmente ser uma introdução pro que eu vou falar agora, que é decisões de vida e coisas que pode não fazer muito sentido para a maioria das pessoas, mas que se fizer sentido para você e você olhar para essa situação e viver, às vezes já é o suficiente, sabe? Não precisa ser a escolha que vai te deixar rico, não precisa ser a escolha que você vai ter que sustentar o resto da vida, não precisa ser a escolha que faça sentido pros seus pais ou pros seus amigos, precisa ser a escolha que faça sentido pra você. E esse ano eu escolhi ir pra Itália e fazer um intercâmbio médico lá. Eu vou falar um pouco do intercâmbio porque ele é o plano de fundo desse vídeo todo. Bom, eu sempre sonhei em fazer intercâmbio, só que uma coisa que eu senti ao longo da faculdade foi que as minhas decisões estavam ficando muito prorrogadas, que eu não tinha energia para lidar com burocracia. Eu pensava em fazer intercâmbio, por mais que fosse uma decisão que me deixasse muito feliz e fizesse muito sentido para mim, tem um negócio da vida adulta que eu falei essa semana na minha análise, aquele momento crítico da vida adulta que você percebe que o seu futuro depende de você. E que se você quiser alcançar alguma coisa, conquistar alguma coisa, você vai ter que se mover. E aí, às vezes, a gente tá tão saturado, sabe? A gente tá desgastado emocionalmente, psicologicamente. E a gente não tem energia pra correr atrás desses outros sonhos que são paralelos ao que a gente tá vivendo. Porque uma coisa que pouca gente fala é, às vezes, durante um sonho, você vai sentir vontade de conquistar outros sonhos também. A faculdade de medicina tá sendo um sonho que tá se realizando, mas durante ela eu tenho outras vontades, eu tenho outros desejos. E eu, de certa forma, percebia que eu tava anulando esses outros desejos como se eles fossem uma forma de menosprezar um sonho que eu já tava vivendo. Se eu já tô vivendo um sonho, por que eu tô correndo atrás de outro? Só que a verdade é que muitas vezes esses sonhos e esses desejos, eles se complementam. E uma das coisas que eu sempre falei em terapia é como eu buscava ter um crescimento como ser humano, um crescimento cultural, um crescimento histórico, para isso me agregar e me dar bagagem de vida. Por quê?
Porque eu acho que isso realmente é um diferencial quando o assunto é ser ou não um bom profissional. E aqui eu tô falando da medicina, mas eu acho que isso se aplica a qualquer área que você seguir. Se você for uma pessoa que meramente estiver voltada pro aspecto teórico, pode ser que você seja craque naquilo e domine, e beleza, que bom, a gente precisa de pessoas assim. Mas sabe aquela frase do filme, do livro, Sociedade dos Poetas Mortos? Tem algumas áreas do conhecimento que são essenciais à vida. Realmente, engenharia, direito, medicina, a gente precisa disso para viver. Mas a história, a poesia, a filosofia é o que dá sentido para essa vida. Medicina, direito, engenharia são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor, é para isso que ficamos vivos. Nesse momento, você deve estar achando que é o vídeo mais louco que você já assistiu, porque eu comecei falando de pinguim, depois eu tava falando de intercâmbio, agora eu tô falando de Sociedade dos Poetas Mortos. Como que isso tudo tá interligado? E eu vou te provar. Eu acho que o caminho lógico, o caminho da manada, o caminho seguro, que foi o caminho que o pinguim escolheu não tomar, porque não fazia sentido para ele, é você pensar que as suas decisões têm que satisfazer aquilo que a sociedade espera de você, e não necessariamente aquilo que você quer. E quando você olha para sua carreira, às vezes você toma algumas decisões que fazem sentido para a pessoa que você era, e não para a pessoa que você tá se tornando enquanto você já tá perseguindo esse sonho. E o que eu notei na minha vida e que eu trago aqui para vocês é que quando eu entrei na medicina, eu tinha uma noção da médica que eu queria ser, do tipo de vida que eu queria levar, que eu percebi hoje, tendo vivido, crescido, graças a Deus, que talvez não se encaixa muito mais no que eu quero pra mim, sabe? Então, assim, pode ser que há 5 anos atrás, quando eu comecei a faculdade, eu queria ser o pinguim que tava andando ali com a galera e tava indo pelo caminho seguro. Mas em determinado momento, eu acho que eu tomei a decisão de sair um pouco disso e de tentar trilhar um caminho que, aos olhos das outras pessoas, pode não fazer sentido, mas que me traria satisfação pessoal, que me faria deitar nesse travesseiro e dormir em paz à noite. Ou seja, na minha carreira, eu escolhi ser o pinguim. E onde que entra essa questão da Sociedade dos Poetas Mortos, essa frase aleatória que eu soltei aqui no vídeo? Que eu tomei a decisão, dentro da minha formação, de trabalhar em outros aspectos, para além da questão teórica e prática da minha profissão. De novo, eu acho muito importante você dominar os assuntos e ter conhecimento teórico mesmo. Esse embasamento é uma segurança, no caso da medicina, para o seu paciente. E eu lembro claramente de tratar desse assunto em terapia e chegar na conclusão que eu queria diversificar os meus saberes. E tentar ser uma boa pessoa, porque isso automaticamente faria de mim uma profissional melhor. Que eu teria mais empatia pelo ser humano. E nessa de tentar diversificar os meus saberes, eu fui me permitindo continuar a escrever. Porque foi um hábito que no começo da faculdade eu abandonei. Eu achava que eu tinha que ler só artigo científico, que eu não tinha que ler poesia. E eu achava que eu tinha que escrever publicações para revistas renomadas. Eu não tinha que escrever no meu diário. Eu passei por esse processo de anular muitas questões que são genuinamente importantes para mim, porque eu achava que isso faria de mim um profissional pior. Um profissional que não tá 100% imerso dentro daquilo que ele quer, dentro daquilo que a sociedade espera dele. E hoje, graças a Deus, eu já tenho outra compreensão desse assunto. E por que que eu citei o meu intercâmbio? Porque eu escolhi fazer intercâmbio num país que fosse me ajudar a ter experiências. Experiência cultural, histórica, religiosa, gastronômica. Porque, de novo, isso tudo faz parte dessa bagagem que eu quero construir para além do conhecimento teórico. E esse ano eu tô indo pra Itália. Eu vou no meio do ano, no verão europeu. Que coincidência, nossa. Nem queria ir no verão europeu. E eu escolhi estagiar num dos principais hospitais da Itália, da Europa num todo. E o hospital que é referência para a primeira universidade do mundo. Quando eu fiquei sabendo que eu ia pra lá, uma das primeiras coisas que passou pela minha cabeça foi: aquilo ali é o berço do conhecimento da humanidade. É uma cidade culturalmente muito rica. Pra mim, não tem país que é mais rico nesse aspecto do que a Itália. A cidade em questão é Bolonha. Tem pessoas do mundo inteiro que vão pra lá estudar. E ter esse contato, de novo, essa diversidade, era algo que eu tava procurando no meu intercâmbio. E eu confesso que eu sempre pensei em fazer intercâmbio pros Estados Unidos. Ainda é um sonho que eu tenho. Porque, assim, não parlo italiano. Eu sei pedir um café, per favore, e apenas. Mas enfim, eu acho que eu fui amadurecendo e vendo que o American Lifestyle e esse sonho americano que tanto venderam pra geração anterior à minha e pra minha também, sabe? Eu realmente acho que é um país incrível.
Mas, depois que eu fui tendo mais compreensão do estilo de vida que eu queria levar pra mim, eu fui entendendo que me desgastar no trabalho e ter um burnout antes dos 40 anos talvez não estejam entre as minhas aspirações de vida. E depois de ter tido essa percepção, eu me senti um pouquinho como o pinguim, porque eu entendi que eu queria estar num lugar que me permitisse ter qualidade de vida e não viver em função do trabalho, em fazer o meu trabalho bem feito, em ajudar as pessoas naquilo que eu faço, mas que isso não seja o fator definidor da minha existência, sabe? E foi uma realização que demorou pra vir pra mim. Eu comecei a ter esses pensamentos e trabalhar isso em análise recentemente. Mas isso tudo culminou na minha escolha de fazer intercâmbio num país que eu pudesse sair do hospital 5 horas da tarde, 4 horas, que é quando acaba de fato a rotina hospitalar dos internos lá, e sentar numa praça e conversar com as pessoas, e tomar um café, e tomar um vinho, e ir num museu. Isso tudo começou a pesar pra mim na minha decisão. Porque é uma decisão muito importante. É uma decisão que você toma uma vez na vida. Você não sai fazendo intercâmbio todo ano. Então eu queria que o meu intercâmbio fosse num lugar assim, que refletisse a minha mentalidade de hoje. E não sonhos que eu já tive que um dia fizeram sentido, mas que hoje estão muito ofuscados, sabe? Então, assim, eu tô muito feliz de ter escolhido a Itália. Eu tô indo pelo programa Doctors in Italy. Quem me acompanha no Instagram sabe que faz um tempo que eu divulgo, que é um programa que facilitou a minha vida. E eu confesso que eu não tenho energia de sobra pra gastar com burocracia. E uma coisa que me travava muito quando eu pensava em fazer um intercâmbio era: meu Deus, eu vou ter que correr atrás de tudo e ver transporte e moradia e alimentação e a burocracia, e aprovação de currículo e conseguir um hospital que me queira. E aí, de repente, eu conheci o programa Doctors in Italy e eles me entregaram tudo de bandeja. Basicamente, eu preciso ir. Eu já tenho lugar pra ficar, eu tenho alimentação garantida, o transporte dentro da cidade é garantido, o airport pickup, eles vão me deixar onde eu preciso estar. Eu já escolhi o hospital que eu queria, na cidade que eu queria, nas rotações e especialidades que eu queria. Como vocês sabem, né, eu já falei no último vídeo, eu sou uma pessoa bem clínica, então obviamente eu priorizei uma cidade que tinha rotações médicas dentro da clínica médica. E assim, foi um intercâmbio que facilitou a minha vida e não dificultou ela. Eu não tive que correr atrás de papelada, eu não vou ter que preocupar em revalidar isso em horas, em comprovar matéria, nada desse tipo. E outra coisa que eu fiquei sabendo de última mão que vai acontecer no Doctors in Italy, tá? Você vai poder escolher mais de uma cidade e conhecer mais de um lugar, mais de um estilo de vida, mais de uma cultura dentro do mesmo intercâmbio. Eu já tô indo com tudo incluso, eu só vou pagar passagem, eu não preciso me preocupar nem com o que eu vou comer de café da manhã, porque eu vou tomar café da manhã no hospital. O programa também, ele entende que você tá num país que é sensacional, então ele te dá horas pra você poder viajar e entrar num trem aqui, daqui 50 minutos eu tô em outra cidade. Eu vou pra Veneza, eu vou pra Milão, eu vou pra Florença. Tudo isso já tendo a minha acomodação e hospedagem em Bolonha. Então eu tô muito feliz de estar fazendo parte desse programa, porque foi algo que apareceu na minha vida e que deu sentido pra ela. E que me ajudou a legitimizar uma concepção que eu já tava tendo a respeito do meu futuro. Que é, talvez eu não esteja procurando o American Dream. E eu acho que a nossa geração, a geração Z, ela tá fazendo muito esse movimento que o Pinguim fez de olhar pra onde todo mundo tá indo e falar, tá, talvez isso vai me garantir mais segurança e estabilidade, mas não vai me garantir vida. E se eu não sei quanto tempo eu tenho aqui nessa terra, que eu viva e não só sobreviva. Nossa, Vicky, você tá sendo muito filosófica agora. Sim, por isso exatamente que eu citei aquela frase que tem coisas que são essenciais à vida, mas tem coisas que dão sentido a ela. Então isso tudo pesou muito na minha decisão de pra onde eu quero ir. Então se você chegou aqui, eu espero que tenha feito sentido pra você esses assuntos aleatórios que eu juntei pra falar basicamente sobre decisões de vida e o momento que você para e, igual aquele pinguim, decide seguir um caminho que talvez não seja lógico, mas se você sente um chamado pra um lugar, muito provavelmente tem alguma coisa nesse lugar que tá te esperando. E eu tava sentindo isso muito em relação à Itália. Podem ter certeza que eu vou postar absolutamente tudo, tanto vlogs aqui no YouTube quanto o dia a dia no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram, já aproveita pra seguir, porque eu pretendo realmente divulgar o dia a dia do hospital, todas as experiências culturais que eu tiver dentro da cidade. E é isso, eu acho que o intuito desse vídeo é te deixar um pouquinho mais à vontade pra tomar decisões que talvez não façam sentido pra sua eu do passado, para as pessoas que te colocaram no mundo, pro seu grupo de amigos, ou mesmo pra sociedade, sabe? Às vezes a gente precisa bancar essas decisões mesmo e tentar viver uma vida que faça sentido pra gente. Se você quiser bancar uma decisão de vida
que esse vídeo e a história desse pinguim te deixe um pouquinho mais confortável pra bancar ela. Se alguma coisa aparecer no seu caminho e fizer sentido pra você, não tenha medo de abraçar. Tem caminhos que são seus e você só vai saber se você escolher trilhar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, comentem, manda esse vídeo pra alguém que tá nessa fase dos 20 e poucos anos, tendo que tomar decisões que talvez vão refletir a vida que você vai levar de agora em diante. Se você conhece alguém que faz medicina e tem o sonho também de fazer intercâmbio e por algum motivo tem esse encantamento pela Itália que eu tenho um cupom de desconto pra quem quiser fazer o intercâmbio pelo Doctors in Italy, é Victoria100. Você ganha desconto em euros. Eles são super flexíveis em relação a currículo, a aprovação. Basicamente, você precisa ter vontade de fazer, escolher uma cidade que combine com você e fazer uma entrevista, e se der tudo certo, faz as malas e vai pra Itália e bora viver, porque às vezes a vida tá acontecendo fora do fluxo mesmo. Back in Chicago, I feel it. Another version of me.